Oi, gente, tudo bom? Em 2023, a Globoplay lançou o documentário Xuxa, que conta um pouco dos bastidores e desses vários e vários anos de sucesso da chamada Rainha dos Baixinhos, que foi um grande fenômeno entre os anos de 80 e 2000. A produção fez muito burburinho por aí, especialmente por alguns reencontros que aconteceram, mas também levantou diversas polêmicas relacionadas à vida da apresentadora. Eu particularmente sou muito fã da Xuxa, acompanhei todas as etapas dela, porém eu não fui muito fã desse documentário. Nesse vídeo eu vou apontar as principais problemáticas que foram apresentadas, vou falar sobre os temas abordados e o porquê que eu não gostei muito desse documentário. E eu espero que você também reflita um pouco sobre algumas coisas, então se você também ficou curioso, fica por aqui. O documentário Xuxa de 2023 é dirigido pelo Pedro Bial, jornalista aí de muito sucesso, muita gente conhece ele também como apresentador. Ele já encabeçou algumas outras direções de documentários, inclusive de muitos sucessos, abraçou essa causa aqui da Xuxa, porém a obra ela é disponibilizada, ela foi produzida pela Globoplay, que é um canal de streaming da própria Rede Globo, que durante muitos e muitos anos foi a casa dos programas da Xuxa. Então você já assiste o documentário já imaginando que talvez tenham algumas coisas ali que possam ser tratadas de forma talvez tão imparcial assim, ou mesmo não que tenham omissões de informações, mas que o direcionamento, o recorte e a forma de ver aqueles detalhes possam sim estar, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, afetadas de alguma forma, né? Antes de eu falar com mais detalhes sobre a obra e o porquê que eu gostei de algumas coisas e não gostei tanto de outras assim, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, cultura pop, sobre seriados, sobre forma de cultura em geral. Então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, assim essa comunidade cresce, eu te agradeço muito. Aqui embaixo nos comentários, fala pra mim o que você achou do documentário, você já conhecia essas fases da vida da Xuxa, você gosta dela, não gosta, o que você tá achando sobre todas essas problemáticas que foram levantadas sobre esse tema. Também aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu vou adorar interagir com vocês também através desses outros canais. Como eu comentei, a obra tem 5 episódios, foram lançados semanalmente, um episódio por cada semana e toda uma divulgação em cima dos temas que eram apresentados durante aqueles episódios. No primeiro episódio, que também algumas semanas depois passou na TV aberta, a gente acompanhou meio que um compilado geral. O seriado ele não tem uma temática cronológica, então as coisas que são apresentadas ali não tem uma cronologia, não está em ordem, porém a gente vê uma certa ligação entre uma coisa e outra. A gente vai vendo uma evolução tanto na vida da apresentadora quanto também no panorama geral. Porém, no primeiro episódio a gente tem um contexto mais genérico de tudo, a gente entende um pouquinho sobre a relação dela com as paquitas, um pouco do passado dela, de como ela começou, embora o passado mesmo, a infância e tudo mais, a gente vai ver bem mais pra frente, mas a gente acompanha um pouquinho também do cenário nacional e mundial durante aquela fase inicial, onde ela começou a fazer muito sucesso. O Brasil era outro, a realidade era completamente diferente. A gente sabe que muita coisa que passava na TV e se falava entre a sociedade na década de 80 e 90, hoje sim eram considerados coisas problemáticas. Muita coisa que aconteceu na época com a Xuxa e com diversas outras celebridades hoje seria alvo de cancelamento, que é uma palavra horrível, que eu nem concordo mais, que a gente sabe que existe. Então tudo aquilo dali é apresentado justamente, eu acredito que para poder explicar um pouco o que vai vir nos próximos 5 episódios. Porém, como o seriado, o documentário, ele é dividido em 5 semanas, porque os episódios foram semanais, essa apresentação inicial só serve como base para quem assistiu ao seriado ou documentário de uma forma de maratona. Então, para quem pegou os 5 episódios e assistiram de uma vez, talvez essa introdução, essa apresentação inicial do primeiro episódio surta algum efeito, você entenda melhor que o mundo era outro nessa época. Para quem assistiu ao longo de 5 semanas, você obviamente
na quinta semana você já não lembra muitos detalhes do que aconteceu no primeiro episódio. Então, pelo formato do documentário, eu achei que talvez essa introdução pudesse ter sido um pouco mais dissolvida ao longo dos 5 episódios. Inclusive, isso pra mim é uma questão de decisão de direção. Eu acho que muitas coisas que aconteceram nesse documentário, que na minha opinião foram falhas, grande parte disso tá amarrado com a direção, que é do Pedro Bial. Eu acho que o Bial, ele teve algumas decisões equivocadas, algumas que talvez eu não fizesse, não que eu seja profissional dessa área de direção, mas gosto do tema, estudo o tema, entendo um pouco do tema e eu acho que algumas decisões dele talvez não tenham sido totalmente dele. Eu acho que talvez a própria emissora tenha influenciado algumas questões. Por exemplo, eu acho muito bom ele ter colocado o reencontro da Xuxa com o ator que agora é adulto, mas na época era mirim, do filme Amor, Estranho Amor, de 1982, que durante muitos e muitos anos foi uma pedra no sapato, tanto da Xuxa quanto da Marlene, que era sua empresária, porque a comoção da sociedade foi muito grande quando descobriram que ela, a atual rainha dos baixinhos, já tinha contracenado com uma outra criança, onde ela acabava mostrando seios pra ela. Como eu comentei, é toda uma realidade diferenciada da década de 80 e 90, né? E ao invés de repente lidar com aquilo de uma forma que hoje eu acredito que seria diferenciada, abriria o jogo, falaria com expositividade, na época elas simplesmente acharam melhor esconder, tanto que durante muitos e muitos anos a Xuxa pagou para que o filme não fosse comercializado. Então eu achei muito interessante que essa entrevista, esse reencontro, depois de muitos e muitos anos, fosse mostrado no documentário e logo no começo, pra tirar logo isso, tirar logo debaixo do tapete essa informação, já jogar tudo a limpo ali na história. É uma história meio complexa, porque se você for analisar, a Xuxa tinha recém feito 18 anos, ela também não tinha muita experiência, ela também seguia muito o que os outros falavam, eu não tô tentando passar pano pra ela nesse sentido, mas são coisas que são mostradas. Inclusive o próprio ator, ele comenta que ele sofreu preconceito por diversas questões, ele também sofreu reflexos de tudo isso e que ele também entende o lado dela nessa situação toda. Então essa questão eu achei muito boa da parte da direção, de já querer logo resolver essa pendência que provavelmente ia ser empurrada ao longo dos 5 episódios. Por outro lado, uma das grandes repercussões que estavam sendo esperadas e foi uma das coisas mais usadas durante a divulgação de marketing do documentário, que foi o reencontro, depois de 20 anos, da Xuxa com a Marlene Matos, que foi sua empresária, durante também 20 anos, que todo mundo sabe que existe uma briga entre elas, todo mundo sabe que as duas não se falavam, todo mundo sabe que as duas eram muito próximas quando trabalhavam juntas e que romperam por questões profissionais, pessoais, e ninguém entendia muito porquê. E ele jogar isso, ele que eu digo, o diretor, jogar isso no penúltimo episódio, eu achei uma grande falha. Eu acho que transformou o último episódio, o quinto, num episódio muito mais fraco, tanto que eu sei que outras pessoas acabaram adiando assistir o último episódio porque já não tinha tanta expectativa assim pelo encerramento. Então, provavelmente esse reencontro valeria ser feito no último episódio. Uma outra questão, mas aí eu acho que é uma decisão realmente da equipe da Xuxa, é se realmente valia a pena trazer isso tudo à tona agora. Eu entendo que a questão são os 60 anos de idade da Xuxa, a Xuxa tem mais de 60 anos agora, queriam pegar toda a trajetória dela, né, que são 40 anos aí, mais de 40 anos de carreira e trazer, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que poderia acontecer depois e ela queria contar a sua própria versão, mas eu não sei se de repente a própria sociedade estava aberta a isso. A gente entende que o Brasil tá polarizado, está menos do que estava antes, mas está sim polarizado, as pessoas misturam as coisas. A Xuxa durante um bom tempo aí nos últimos anos foi atacada por coisas diversas que não tem nada a ver com o profissional dela, as pessoas misturam muito o pessoal com o profissional e trazer tudo isso à tona, obviamente ia trazer uma repercussão tanto positiva quanto negativa. Então não sei se foi tão válido assim. Deu brecha para as pessoas que não gostam dela falar sobre algumas coisas. Como, por exemplo, foi levantado a questão da polêmica do tom de cabelo loiro das Paquitas, especialmente da New Generation, que foi a Paquita que eu acompanhei bastante também.
elas todas, depois de uma certa fase em que elas estavam morenas, elas acabaram pintando o cabelo, e a própria Xuxa comenta no documentário que ela não sabia que a Marlene que tinha imposto isso pra elas. E aí começaram a distorcer essa fala dela, jogando na internet que ela falou que não sabia que elas tinham pintado o cabelo. Mas convenhamos, né? A Xuxa não é deficiente visual. Então, se um dia elas estavam morenas e no outro elas estavam loiras, obviamente ela tinha visto, né? Tanto é que depois elas participaram de um comercial de tinta de cabelo e ela comentou, brincou sobre isso. O que ela alega no documentário ficou muito claro, só que as pessoas distorcem, é que ela não sabia que isso tinha sido uma imposição da Marlene. Ela soube isso muito tempo depois. Entre outras coisas que também houve uma grande repercussão ali na discussão. Uma das coisas também foi o próprio reencontro com a Marlene. Muita gente ficou do lado ali da empresária. Eu particularmente, eu entendo sim o lado da Marlene, especialmente tendo todo o contexto do que era a sociedade e mais ainda o mercado de trabalho na época dos anos 80. As mulheres, se hoje já precisam se impor para poder estar aí lutando para com os homens, e eu digo isso por experiência própria, eu sou profissional, já trabalho há mais de 20 anos na área de comunicação institucional, eu trabalho com assessoria de imprensa, e assim, se eu não mostrar o meu valor, eu não sou igualada com os homens, por mais que eu seja às vezes mais capacitada que eles. Então eu imagino isso na década de 80. Então eu sei que a Marlene, ela teve que se impor, eu acho que foi interessante também para tirar um pouco dessa visão negativa que as pessoas tiveram, e que bom, porque era uma mulher que estava sendo atacada pela internet, pelo público. Então se isso serviu para que as pessoas atacassem menos a Marlene, eu acho que foi super válido. Mas eu acho que as pessoas começaram a confundir, pensam que tem que estar em um lado, ou tá do lado da Xuxa ou tá do lado da Marlene. E poxa, você não precisa escolher um lado. Que legal que a Marlene vai parar de ser tão atacada, e que legal que a Xuxa conseguiu tirar esses monstros da gaveta, conseguiu de repente se sentir melhor com esse reencontro. Então eu acho que essa questão que eu falei que o Brasil anda polarizado também se reflete em outras coisas que eu acho que o documentário acabou estimulando de uma certa forma. Um outro ponto que eu também acho que foi bem problemático e trouxe à tona algumas questões do passado da Xuxa e que envolve uma outra pessoa que é muito querida do público hoje, foi o passado, o relacionamento que ela teve com Ayrton Senna. Pra você que é novinho e não entende, ele era um grande herói, um grande ídolo da população. Ele tava todo final de semana ganhando, disputando ali as corridas de Fórmula 1. Então, imagina, eram duas pessoas muito famosas que resolveram se relacionar e que do nada, depois de um certo tempo, acabaram se separando. Isso foi uma grande comoção de fato. Eu acredito que aí também tá uma questão que eu acho que é falha da direção, porque a Xuxa contou toda a sua versão, então ela foi muito sincera aparentemente sobre o relacionamento. Então ela falou sobre a relação que ela teve, o quanto ela continuou falando com ele depois, então o quanto ele foi o amor da vida dela. E eu acho que houve um pouco de falha, talvez, da direção de não ter aquela sensibilidade de algumas coisas não mostrarem, de algumas coisas mostraram recorte, ou de repente foi até proposital, do tipo, vamos levantar polêmica pra aumentar também o burburinho sobre o documentário. Porque, obviamente, as pessoas que gostam da Adriane Galisteu, ou que pelo menos têm um certo empatia, né, pra uma pessoa que namorou um cara durante um tempo e saber de tudo isso, saber que mesmo quando ele tava com ela, de uma certa forma tinha uma outra pessoa que era muito querida do público, que gostava dele, que foi o grande amor da vida dele, talvez isso o quanto afetaria a vida dela. Eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da direção. Eu acho que não era necessário expor da forma que foi exposto. Eu, no lugar da Galisteu, também me ofenderia, eu também ficaria triste. Mas é como eu falei, isso não é uma questão de falha da Xuxa. A Xuxa falou o que ela teve com Ayrton Senna. O que faltou, de repente, da direção é fazer um filtro, um recorte ali daquelas situações. Eu achei que foi um pouquinho sensacionalista da parte da direção. Não necessitava colocar o recorte da forma que foi. Embora a própria Xuxa fale que na época que ele tava com a Galisteu, foi uma época que ele parou tanto de falar com ela. Porém, tem um certo momento do documentário que ela comenta que ela queria ter tido a oportunidade de conversar com ele e quem sabe, né, esse novo encontro deles poderia render alguma coisa. Aí eu te digo, por que que o diretor me coloca uma coisa como essa? Não acrescenta nada no documentário e ainda só deixa muito mais triste as pessoas envolvidas nos arredores, como por exemplo a própria Adriane. Eu, no lugar dela, odiaria saber que o namorado que eu tenho tava, talvez, ainda apaixonado pela ex-namorada. Não tem necessidade disso. Eu acho que isso foi uma falha do Pedro Bial, diretor do documentário.
Apesar de tudo isso, o documentário é pura nostalgia, tem diversas imagens da época, tem diversos bastidores do que aconteceu na época. Eu acho que qualquer pessoa na faixa dos 30 anos provavelmente vai assistir o documentário e vai se sentir introduzido novamente a tudo que aconteceu. Então eu acho que nesse sentido o documentário realmente cumpriu seu papel. É muito gostoso você rever apresentações, shows, músicas, e não só da Xuxa, sabe? Mostrando um pouco do passado, do que tinha na televisão, de como eram feitas as coisas. Nem tudo eram coisas boas, obviamente, mas é legal sempre relembrar. Então eu acho que é um documentário muito bem feito, primeiramente, questão mesmo de qualidade, de decisão de algumas coisas ali. Então, por exemplo, tem alguns recortes que são feitos, algumas introduções de personagens que aparecem, personagens que eu digo personalidades mesmo, que aparecem ali, que foram boas escolhas. Então, apesar de todas essas falhas que eu apontei, eu acho sim que foi um